E nos dias seguintes a WrestleMania 42, a WWE trouxe os fãs de volta à realidade, e da pior forma possível. A empresa anunciou a demissão chocante de 23 lutadores, pegando todo mundo de surpresa. Entre os nomes estavam Kairi Sane, Aleister Black, Zelina Vega e até mesmo todo o grupo Wyatt Six. Infelizmente, isso já virou quase que uma tradição dolorosa do mundo da luta livre. Aquele momento pós-WrestleMania que ninguém quer ver, mas que todo ano acontece. E o pior de tudo, gente, existe o medo de que não tivesse acabado por aí. E infelizmente eu digo pra vocês que não tinha acabado mesmo. E no último vídeo que eu falei pra vocês sobre as demissões da WWE, eu disse que alguns lutadores estavam sendo encaminhados para uma rescisão ou para uma demissão. E no final de contas, infelizmente, isso acabou se confirmando. No dia 2 de maio, veio uma nova onda de demissões, e dessa vez ainda mais impactante. Entre os nomes, ninguém menos que uma das maiores duplas da história, Kofi Kingston e Xavier Woods, membros da lendária New Day. E essa saída é uma saída que não só surpreende, mas também marca o fim de uma era dentro da WWE. E se você acha que paramos por aqui, mais nomes acabaram sendo mandados embora. Então fica com a gente aqui nesse vídeo que já já eu te conto quais foram. E vamos lá, gente. Primeiramente, falando do New Day, a primeira grande bomba veio através de um relatório do site Fightful Select, e esse relatório dizia que grandes nomes deixaram a WWE. Segundo informações de jornalistas, os membros do New Day, Xavier Woods e Kofi Kingston, estão oficialmente de fora da empresa. E mais, gente, a decisão teria sido em comum acordo entre as duas partes. É um choque gigantesco no mundo da luta livre. E a gente está falando de dois nomes que, ao lado de Big E, construíram uma das facções mais importantes da história da WWE e da luta livre profissional no mundo, e que certamente tem um lugar garantido no Hall da Fama no futuro. Mas a situação recente ajuda a entender um pouco desse desfecho. Big E está afastado há anos por conta de uma grave lesão no pescoço, enquanto Kofi Kingston e Xavier Woods, que até passaram por um heel turn, já não vinham sendo usados com frequência na programação da WWE. Kofi lutou pela última vez no SmackDown em abril, e Xavier Woods está afastado por uma lesão, sem lutar desde um Dark Match no Royal Rumble. Agora, como já era de se esperar, a especulação tá solta e todo mundo vai falar sobre isso, é claro. E talvez o principal destino para ambos deve ser a All Elite Wrestling. Agora eu quero que vocês imaginem só, eles chegando lá para enfrentar os Young Bucks. Isso seria um Dream Match que os fãs pedem há anos e que provavelmente agora vai acontecer. Para quem não sabe, Xavier Woods e Kenny Omega são grandes amigos. E bom, tá na cara que eles devem aparecer na empresa de Tony Khan. Agora, se vocês acham que essas demissões foram as únicas do dia 2 de maio, vocês estão muito enganados. JC Mateo, anteriormente conhecido como Jeff Cobb, e Tanga Loa, irmão de Tama Tonga, também estão fora da WWE. Ou seja, o grupo dos MFTs acabou ficando sem dois nomes para sua facção. Foram aí dois nomes que a WWE tinha grandes esperanças, principalmente JC Mateo, mas infelizmente ele estava praticamente sendo usado como um coadjuvante, um cara que não tinha a mínima importância dentro de um grupo, praticamente ali um figurante. E Jeff Cobb não era, ele é um lutador extremamente respeitado no cenário internacional, especialmente na New Japan Pro Wrestling. Para quem não lembra, ele chegou à WWE com uma moral absurda, mas acabou recebendo um nome totalmente genérico e foi jogado como coadjuvante do grupo MFTs, liderado por Solo Sikoa. E o resultado, bom, o resultado foi um potencial totalmente desperdiçado. Já Tanga Loa, filho do lendário Aku e irmão de Tama Tonga, nunca conseguiu engrenar de verdade na empresa. Entre lesões e alguns erros no ringue, ele acabou ficando bastante para trás, mesmo fazendo parte de uma família tão respeitada no mundo da luta livre. E agora, meus amigos, fica aquela grande dúvida no ar. Isso significa o fim dos MFTs? O grupo vinha ganhando espaço recentemente, inclusive participando do Main Event do SmackDown após semanas de rivalidade
oportunidade com os Wyatt Six, e que eu não sei vocês, mas já tava ficando muito, mas muito chata, e eu não via a hora de acabar. E bom, talvez eles continuem com essa stable dos MFTs, até porque em uns segmentos aí no SmackDown, nós vimos Solo Sikoa conversando com Royce Keys, querendo meio que recrutar ele para o grupo. E parece, ou pelo menos deu a entender, que Royce Keys pode possivelmente ser um membro do grupo. E quem sabe essa adição ao grupo deu uma nova vida para a facção, porque vamos ser sinceros, né? Parece que se essa facção acabar amanhã, ninguém vai notar. Eu acho que o Tama Tonga sim merece uma oportunidade como lutador solo, e possivelmente essa adição de Royce Keys no grupo deu um respiro ainda maior, como eu já falei para vocês anteriormente. E bom, galera, essas demissões pegaram todo mundo de calça arriada, principalmente as saídas de Kofi Kingston e Xavier Woods, que pareciam aqueles lifers, aqueles lutadores que viveriam para sempre na WWE. Mas parece que isso hoje em dia não existe mais. Até porque no final das contas, nós temos aí opções para os lutadores hoje em dia. O mundo não é só a WWE, nós temos inúmeras empresas como a New Japan Pro Wrestling, a TNA, a AEW e outras milhões de empresas independentes. Muitos lutadores que acabam saindo da WWE acabam aumentando ainda mais o valor dos seus nomes fora da empresa. Então eu tenho certeza que todos eles vão ficar muito, mas muito bem. E com essas saídas nós sabemos praticamente que o New Day acabou. E eu tenho certeza que todos os lutadores no roster da WWE vão ficar estupidamente ligados, principalmente Grayson Waller, que parecia que estava fazendo parte ali do New Day, ou seja, ele não era um membro oficial, pelo menos no meu ver, ele não era um membro oficial, e depois dessa agora ele vai ficar totalmente sem direção. E eu ainda me arrisco a dizer que mais surpresas podem estar a caminho. Mas agora, galera, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí das demissões do New Day, do JC Mateo e do Tanga Loa? Você acha que já era algo esperado na WWE ou caiu como uma bomba no colo de vocês? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!